Bom dia. Oi. Eu adoro que vocês entram rápido, que vocês entram rápido. Eu não fico aqui esperando. É mais que o primeiro horário. Ó, o gatinho aqui. O que tá fazendo? Tá brincando. O gatinho de João Pedro. O Guilherme, você não tá. Alecrim. Eu sei que é com tempero, mas. Acabei de falar. Então, eu lembrava que era algum tempero. Às vezes falou, né? Nossa, eu tô morrendo de fome. Ó, gente. Também, mas hoje é sexta-feira. Vou pensar positivo. Eu achei legal que uma das minhas notas maiores foi português. Eu tô avaliando muito a presença, a participação de vocês. É complicado ficar dando, sabe, um monte de atividade e avaliando, tipo assim, sabe? Eu prefiro avaliar o que a gente tem durante a aula. Ai, gente, cadê o resto? Gente, a Manu já tá conectando o áudio até agora. Acho que ele esqueceu, porque quando a gente pra conectar, tem que acessar a imagem. Aí até ficar fazendo outra coisa. Professora, Oi, amor. hoje eu posso falar, professora. Bom dia. Ai, O viva ali. que tá acontecendo? É porque meu pai não tava aqui em casa, eu tava na casa da minha avó. Aí eu tenho medo de ficar conversando lá, velho. Fica lá, Entendi. falar qualquer coisa. Ainda mais eu não tenho fone. Aí eu fico todo tímido, assim, num cantinho, vendo algo, tipo, mó... E por que você tava na casa da sua avó, não tava na sua casa? Porque ela tem que ficar com meu avô, né? Meu avô tá com Alzheimer. Seu vô, qual vô? Pai de mãe. Sério, eu não tava sabendo, não. Sério. Que isso, Rafa? Minha mãe, que é o pai da minha mãe. Não sabia. Esqueci o nome do seu avô, qual que é o nome dele mesmo? É Carlos, né? Sabia não, gente. Tem muito tempo? Ah, deve ter uns 2 meses, eu acho. 1 mês, 2 meses. É. Foi diagnosticado, né? A gente tava, tipo assim, suspeitando, sabe? Tipo assim, um tanto de exame. Uhum. Ele tá com quantos anos? Acho que uns 68, eu acho. O seu avô é novo. É. Ô, gente. Manu, tá conseguindo falar, Manu?
Pega um caderno para a gente corrigir aquela atividade que eu falei que eu ia corrigir hoje, né, gente? Todo mundo pegou? Todo mundo fez? Tava muito difícil para organizar. De organizar, nossa senhora, dá de organizar para juntar, colocar outra palavra. Ai, Vamos lá, gente. O texto abaixo apresenta problemas quanto à organização e a sequência lógica de ideias. Depois de hierarquizar, o que é hierarquizar, gente? Na hora que você. Quando você tem um texto que não está bem construído, e tem alguma coisa fora de ordem, o que vai ser hierarquizar? É colocar o que tem que vir primeiro, sabe? É uma sequência lógica. Então, algo tem que vir primeiro, depois assim em diante. E organizar as ideias, reescreva o parágrafo, se necessário, altere a pontuação original. São Paulo, no início do século, era a cidade dos barões do café, onde o comércio reinava. Além das famílias de mais tradições, como Ados Matarazzo, moravam aqui, onde hoje fica a avenida mais importante da cidade, a Paulista. É um trecho estranho, tá? Eu vou colocar aqui, gente, uma sugestão, tá? De correção. Não necessariamente vocês têm que fazer igual, tá? Tem que ter sentido. Depois vocês me falam o que vocês colocaram. pode ver igual e mudar não, né? Oi? Pode ver qual ficou o seu. Aí, Nossa, Sofia, seu áudio tá ruim. Tá mesmo. que o meu, por exemplo, foi igual o seu. Tipo igual o seu, né? Aí, Pode falar, Sofia. pode falar. Porque dependendo do que eu tivesse igual o seu. Professor, no século o quê? No início do século. No caso aqui, tá falando século XX, viu, gente? Não é século XXI, não. Dois barões de café. Peraí. Vou fazer tudo errado aqui, gente. Peraí. Tô copiando o trem todo de novo. Na verdade, podia ter colocado naquela época, tirado onde. E aí não fica a repetição do onde e onde, tá, gente? E tem outra coisa. Peraí que eu vou explicar. Deixa eu só copiar e vou explicar para vocês.
Presta atenção aqui, olha. Vamos pegar o trecho que está aqui, né? Esse trecho aqui, ó. Assim, São Paulo, no início do século, era a cidade dos barões de café, onde o comércio reinava. Além das famílias de mais tradições, como a dos Matarazzo, moravam aqui. Aí tem um onde de novo, então a gente tem que tentar eliminar esse monte de onde, tá? Outra coisa, o período aqui está um pouco extenso. O que é um período um pouco extenso? É um período que demora eu colocar ponto. Tem algum problema ter um período extenso? Depende. Se você conseguir organizá-lo bonitinho, com vírgula, não tem tanto problema. Porém, quanto maior é o meu período, mais problemático ele pode ficar, tá? Eu coloquei esse, ó. São Paulo, no início do século, então, né? Era a cidade dos Barões do Café. Isso aqui, por que isso aqui tem que ficar primeiro mesmo? Porque é a informação inicial, tá? É como se fosse o meu ponto de referência. Aí, para não colocar, para dar um ponto, meu período não ficar extenso e fazer referência, aí eu coloco naquela época. Naquela época, naquele tempo, o comércio, né? O comércio reinava. Aí tem, além das. Aí tá assim, olha, gente. Onde o comércio reinava, além das famílias de mais tradições, como a dos Matarazzo, moravam aqui. Sabe o que está parecendo? Que, além do café, a família também era o quê? A família reinava. Beleza, os Matarazzo, tipo, reinavam mesmo também, era uma família tradicional. Mas não era esse sentido que queria colocar, tá, gente? Porque nós colocamos onde reinava o café, além das famílias de mais tradições, como as Matarazzo. Não era exatamente isso. Então, quando eu coloco, e as famílias mais tradicionais, como a dos Matarazzo, ou seja, eu queria falar apenas que a família é tradicional. Moravam na Avenida Paulista, onde hoje é a mais importante da cidade. Querem falar de vocês? Não, tipo, eu não troquei nada, eu só coloquei em outra ordem. Eu coloquei São Paulo, no início do século, era a cidade dos barões de café. Ponto. Era onde o comércio reinava. Ponto. As famílias de mais tradição, vírgula, como as de Matarazzo, moravam aqui, onde hoje fica a avenida mais importante da cidade, a Não Paulista. tá ruim não, viu, Eu Saulo? coloquei isso, Saulo, Você só que repetiu eu não, onde? eu não Tá coloquei. ruim não. É Eu só coloquei isso. o segundo período seu. Fala de novo. São Paulo e Cega era a cidade. Fala para mim, São Saulo. Paulo, no início do século, era a cidade dos barões de café. Era onde o comércio reinava. As famílias de mais tradição, como as Matarazzo, moravam aqui, onde hoje fica a avenida mais importante da cidade, a Paulista. O único Coloquei a mesma coisa. segundo período seu era onde o comércio reinava. O que você pode fazer? Você pode colocar São Paulo, no início do século, era a cidade dos barões dos café, vírgula. Ah, não vai ficar ruim. Coloca alguma referência assim, porque ficou estranho era onde o comércio reinava. Aí eu ia colocar Aí o naquela resto época. tá bom. Eu juro por Deus que eu coloquei a mesma coisa. Também. Porque São Paulo, no início do século, era a cidade dos barões de café. Da Sofia não, da Aline, que colocou Gonçalo. Não, porque com o Saulo 20 vai chover, vai cair o touro, vai cair. Eu só, duas vezes colocaram, tipo, do Saulo, só arruma aqui, ó. Eu vou colocar naquela época. Rafa, João, não querem falar nada, não? Manu deve estar sem celular, né, gente? Com A problema. minha não ficou parecido, professor. Ficou? Uhum. Eu também. Manu. Acho que Manu tá com algum problema para entrar.
Posso para a próxima? O texto que segue apresenta diferentes tipos de problemas: desorganização quanto às ideias, repetição de palavras, falta de clareza, regência em desacordo com a norma padrão. Gente, regência a gente estuda no que vem, mas deixa eu só explicar o que é regência. Vocês vão ter ideia mais ou menos. Alguns verbos, eles pedem preposição, e aí na fala, muitas vezes a gente não usa. É o caso quando a gente fala vamos no cinema. Por mais que na oralidade isso não tem grandes problemas, existe um erro de regência, porque quem vai a algum lugar e não no lugar. Então, vamos ao cinema e não vamos no cinema. Quando eu falo vamos no cinema, o problema é de regência. Por quê? Eu não estou usando a regência correta, tá? Então, vamos lá. Mas isso não importa. Mas isso não importa. O que importa é que antigamente não havia tecnologia. Portanto, não havia o que se preocupar quando se pensa em dano que a tecnologia traz, como a poluição. Claro que não havia também televisão e outros eletrônicos. Mais ou menos, eles viviam em paz e respirando ar puro. Esse trecho, ele é completamente problemático, né? Eu vou colocar aqui uma sugestão e aí depois a gente conversa sobre o que vocês colocaram. De cara, tem um erro. Qual que é o erro? Exatamente. Mas isso... Tá com o I ali. No negócio. Meus alunos já não fazem mais essa troca, né? Não trocam mais. Não pode pôr o I. Então, eu tava copiando esse texto, ali eu achei alguns erros, aí eu tava assim, como assim? Aí depois ficou... São trechos escritos por alunos, viu, gente? Eu pensei que você que tinha errado na hora de digitar. Eu acho que eu já ia falar que a Aline, na hora que tava fazendo os negócios. Uai, isso aqui tá... A Bárbara errou de escrita mesmo? Ela errou sem querer? Ela errou por querer? Então, eu tô pensando. Mas muita gente ainda troca o mais pelo mais. Muita gente. Esse mais aí o que tá lá em cima ali é mais de edição, né? Tipo, de conta e tal, esses negócios. A pessoa tá falando comigo no WhatsApp, ela fala mais com eu não... Então deixa eu falar. Então, dessa vontade de falar, só que dá maior... Porque se percebe sendo chatão. Não tem como falar, né, gente? Não tem. Então, tipo, você quer falar, só que você não quer falar também. Porque senão você é muito chato falando, corrigindo ela. E eu não... Então, vamos lá, gente. Mas isso não importa. Aí coloquei ponto. O que acontece, gente? Para eliminar essas repetições, né? Que é o que a gente tinha que fazer. Organizar as ideias, colocar clareza. Uma das coisas que é legal fazer, sobretudo quando a gente está no processo de aprender mesmo a redigir um texto, é criar realmente períodos mais curtos, né? Criar períodos mais curtos. Por exemplo, o que é um período menor? Isso aqui é um período. Lógico que, gente, vocês não vão criar 10 períodos desse jeito, né? Desse tamanho. Outra coisa, gente, é usar conectores. Quais são os conectores? As conjunções, por exemplo, que nós
que nós já aprendemos. Por quê? Qual que é a função dos conectores? Ligar as ideias. No caso das conjunções, gente, vou ligar as câmeras. Tá todo mundo com câmera desligada, dá uma tristeza. Quando eu pego... A função da conjunção é justamente ligar uma oração a outra, ou um parágrafo ao outro. Então, ela é importante também. Outra coisa também, para evitar até as conjunções, ponto, vírgula, palavras ou expressões semelhantes, né? Sinônimos ou expressões semelhantes, também evitam a repetição. Se eu evito repetição, gente, é um dos caminhos para eu dar clareza para o meu texto, tá? O que organiza um texto? Pontuação. Tá? O que organiza um texto é pontuação. O que me dá clareza? Pontuação, sinônimos, conectores. Então, vocês têm que pensar sempre nisso, tá, gente? Na hora de construir um texto. É claro, né, gente, que tem os argumentos e tal. Estou falando de clareza do texto, não só do conteúdo. Então, vocês sempre vão pensar em criar, em não repetir palavras. Como é que eu não repito palavras? Usando conectores, sinônimos, pontuação. Tentar ao máximo usar uma pontuação correta, tá, gente? E trazer os conectores e os sinônimos, isso aí vai ajudar. Mas isso não importa. Ao invés de eu repetir, o que importa é que antigamente não havia tecnologia. Eu vou colocar a vantagem é que naquela época não havia tecnologia. E aí eu usando o conector. E por isso não existia poluição. Olha só para vocês verem até o tamanho desse texto, desse trecho, para esse trecho. O que importa é que antigamente não havia tecnologia. Portanto, não havia, esse monte de havia, né? O que se preocupar quando se pensa em dano que a tecnologia, de novo, né, traz como a poluição. Então, posso colocar. A vantagem é que naquela época, ou posso colocar também, a vantagem é que antigamente não tem problema nenhum, vou colocar o antigamente, tá, gente? A vantagem é que naquela época não havia tecnologia e por isso não existia poluição. Aqui a gente organizou o texto. Porém, existe um problema de conceito aqui. Qual que é? No texto. Professor, eu não sei, não. A vantagem é que naquela época não havia tecnologia. Gente, existe vantagem em não se ter tecnologia? Tem que olhar até isso, né, mano? Não, eu não dá, tipo assim, aqui a gente está corrigindo só a estrutura do texto, a organização do texto. É só para a gente discutir mesmo. Porque é um problema lá que você coloca que é a vantagem que naquela época não havia tecnologia. Mas depende do ponto de vista também, né? Pode falar, Rafa. Não, mas assim, depende muito do ponto de vista, né? Não, o que seria mais interessante colocar talvez seria o seguinte: o fato de não ter tecnologia naquela época, não, por exemplo, a vantagem de não se ter tecnologia naquela época é o fato de não existir poluição. Ou seja, não estou colocando que é uma vantagem não ter tecnologia, e sim o fato de não ter poluição por causa da tecnologia. Entendeu a diferença? Uhum. Quando eu coloco, por exemplo, a vantagem de não se ter tecnologia é que naquela é o fato de não ter o quê? Poluição, tá? Porque realmente uma das desvantagens da tecnologia, aí depende da tecnologia também, né, gente? É a poluição. Se a gente pensar que armamento é tecnologia, existe uma desvantagem também de ter tecnologia. Porém, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa. Ou até o jeito que ela usa, né? E outra coisa, né, gente? A gente tem que pensar no que é tecnologia. Tecnologia, a gente pode pensar que é só computador, celular, máquina, não é só isso. O próprio fogo, aqui foi uma descoberta do homem, né? Por mais que seja natural, era um tipo de tecnologia. Claro que não existia também televisão e outros eletrônicos, mas pelo menos as pessoas viviam em paz, respirando ar puro. Aí, de novo, ele usou o mais aqui. Mas aqui é mais ou menos.
Esse texto meu nada a ver. Não, esse texto é horrível. Ele é horrível. A gente, em um texto, presta atenção nesse texto. Manu conseguiu entrar? Não conseguiu. Manu, tá conseguindo ouvir? Não sei o que aconteceu com a Manuela. Só para vocês terem uma ideia, e esse tipo de coisa, vocês nunca devem usar devem pelo menos evitar usar um texto argumentativo. Mas isso não importa. Isso é muito mais coloquial do que argumentativo. Né? Se é uma coisa que não importa, eu não deveria nem colocar. Ou então eu deveria argumentar de outra forma. Se é uma coisa que não importa, não vou falar, isso não importa. Você vai colocar, você vai justificar por que isso não importa. E não colocar isso não importa. Vocês entenderam o que eu falei? Ao invés de colocar mais isso não importa, vocês vão justificar por que não importa. E não colocar isso, tá? Nem as pessoas viviam em paz respirando ar puro. Vamos lá. O texto que segue apresenta problemas quanto à organização e coerência de ideias, clareza e pontuação. Reescrevam, alterando o que for necessário, de modo que ele se torne claro e preciso quanto às ideias. Muitas pessoas pobres ficam muitas vezes indignadas ao ver uma pessoa como ela, só que não passa fome como ela, ou seja, é rica, olha o problema. Muitas pessoas pobres ficam muitas vezes indignadas ao ver uma pessoa como ela, só que não passa fome como ela. Ou seja, é rica. Se ela é uma pessoa como ela, o que você imagina que ela é uma pessoa o quê? Pobre também. Ou seja, é rica e na maioria... Gente, são textos de 8º ano, viu? Ou seja, é rica e na maioria ladrão, que rouba do povo e isso faz com que a população fique revoltada e se manifestará em conflitos entre camadas sociais, no qual um favelado odeia o outro de uma classe superior e tendo oportunidade para acabar com o outro, não vai perder a chance. Aqui, gente, tem problema de estrutura e problema também de conteúdo, tá? Até, por exemplo, chamar alguém de favelado é problemático, tá, gente? Não... Porque quando eu chamo de favelado, 70% das vezes que a gente chama alguém de favelado é no sentido pejorativo. Não é, tipo assim, um morador da favela, sabe? Tipo assim, entendeu? Às vezes um favelado chama o outro. Tem gente que fala, eu sou favelada mesmo e tal, mas aí a pessoa que é e fala que tem um outro sentido. Agora, quando eu falar que menino é mó favelado, já está indo para o sentido pejorativo, como se ser favelado fosse um adjetivo negativo e não um substantivo que faça o que seria um substantivo? Um morador da favela. Até usar pessoas pobres, gente, às vezes é problemático, tá? Chamar alguém de ladrão, um texto também argumentativo, é problemático. Mas aqui a gente está para organizar o texto, então vamos lá. Cada vez que eu leio esses Troca ladrão por humilhante, tô usando. Como é que é? Troca ladrão por humilhante. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Professor, eu tô brincando, professor. Eu sei, mas é porque às vezes, dependendo do tema, a gente pode se deparar com essa situação, entendeu? Aí você pode colocar pessoas que não são honestas, ou pessoas desonestas, no caso, né? Você vê a diferença do tamanho, gente, que vai ficar, tá? O texto. Professora. Oi. Na prova que eu fiz no Bernoulli, tinha um texto de tipo de redação, sabe? Com proposta de redação. Tá terminando. Sei. E aí citava a palavra favelado. Como é que é, Rafa? Tipo, aí citava a palavra favelado e colocava entre parênteses. Tipo, mas no sentido, era realmente no sentido de ofender, tá ligado?
Aí, tipo, colocava entre parênteses. Entre aspas, na real. Tem que tomar, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, justamente o sentido que a gente vai colocar. Aí, no caso do texto que estava lá, tinha que olhar como é que é, qual que era a proposta, essas coisas. Uhum. Mas viram que eu não coloquei, que não foi colocada aqui a palavra pobre. Só vou deixar vocês copiarem aqui, não sei como vocês colocaram, tá? Então tá assim, olha, muitas pessoas pobres ficam muitas vezes indignadas ao ver a pessoa como é. A gente viu, né? Cheio de problema aqui. Aí se resume o que ele está falando aqui no início, né? Não no início, né? O texto é justamente sobre o quê? As diferenças sociais, certo? Aqui nem fala tanto do tema violência. Tipo assim, dá para entender que é o tema violência, mas ela não cita a palavra violência. As diferenças sociais são a causa da violência. Na verdade, inflação, peraí, uma das causas da violência. E isso é fato, tá, gente? Isso aqui é um dado, não é uma opinião. De fato, as diferenças sociais causam violência. Não é que a pessoa, às vezes, fica revoltada porque ela é pobre e o outro é rico, não, tá, gente? O fato de uma pessoa ser muito pobre leva aí para o tráfico, leva várias outras coisas que vai gerar o quê? Como uma consequência final, a violência. Então, as diferenças sociais são uma das causas da violência. Pessoas miseráveis, que é, né, para não chamar outros pobres, justamente pelo sentido pejorativo, que vivem com fome, não aceitam os privilégios das camadas mais ricas. E outra coisa, chamar alguém de pobre é um problema, chamar o outro de rico não é problema. Cuja riqueza, em muitos casos, foi construída com a exploração e até o roubo dos mais humildes. Ou seja, sintetizou a ideia. O Saulo saiu? O pessoal está com problema na internet hoje? Vocês querem corrigir? Professora, a última vez que o Saulo... Professora, a última vez que o Saulo saiu... Ele entrou. Não. Da última vez que o Saulo tinha saído, que ele tinha saído numa aula de matemática, que a internet dele eu acho que tinha caído. A gente conseguiu fazer os treinos tudo sozinho. Ah, é verdade, na aula de pode matemática, confirmar a gente isso. sempre precisa do Saulo para alguma coisa, porque quando que os Aí professores na hora perguntam, às vezes, que o Saulo, a gente não sabe, saiu, fica um clima muito tenso. aí o Saulo saiu, a gente conseguiu fazer os negócios de matemática tranquilo. É, e tipo, depois que a gente viu que o Saulo faltou, a gente conseguiu fazer a aula de matemática toda sem o Saulo. Como assim? Porque o professor pergunta e às vezes fica tenso, a gente não sabe responder às vezes. Aí ninguém sabe, aí o Saulo, vai Saulo, ele... Aí ontem a gente não precisou da ajuda dele. A gente nem percebeu. Só depois no final da aula que a gente viu que ele tinha faltado. Não. Acho que é porque vocês, é verdade. vocês só ficam achando, só ficam receio perto dele, mas vocês são capazes. Eu falei isso com vocês várias vezes. Tá tudo ok, gente? Eu posso passar para a próxima? Pode. Os fragmentos que seguem apresentados fora de contexto que talvez pudesse precisar... Deixa eu ler tudo de novo, gente.
Os fragmentos que seguem, apresentados fora de contexto que talvez pudessem precisar seu sentido, mostram ambiguidade. Gente, fica assim vermelhinho, porque o meu Word, ele tá no velho acordo ortográfico, tá? Então, se eu corrigir, eu vou colocar trema aqui, não existe mais trema. Reescreva-o, tornando-os claros e objetivos. O presidente espera do Congresso a aprovação da medida provisória, pois só assim será cumprido o papel que lhe cabe. E aí, gente? Aí, onde que está a ambiguidade? Primeira coisa, você sabe o que é ambiguidade? Eu sei, só que eu não sei explicar, mas eu sei, tipo, na minha mente. Ambiguidade é quando vai me dar mais de uma ideia, vai dar ou duplo sentido, ou quando, por exemplo, nessa frase, o presidente espera do Congresso a aprovação da medida provisória, pois só assim será cumprido o papel que lhe cabe. O papel de quem? Papel. Entendeu? Por que está ambíguo? Porque eu não sei de quem que é o papel, então eu preciso organizar, tá? No caso aí, organizando, o papel seria o papel do presidente, não? Ou do Congresso. Aí você não sabe de quem que é. Então, vocês vão terem que colocar, vou escolher só a parte do papel, tá? Uhum. Papel. Eu não quero repetitivo, gente. Vou colocar sugestão com o Congresso e depois com o presidente, tá? Aqui a gente coloquei casa, porque é em relação ao Congresso, viu? Ah, tá. Eu não sei se vocês já viram isso. Quando fala do Congresso, coloca-se casa. Ou então colocar... Nossa, gente, tô digitando errado. Para não repetir o presidente, o papel que cabe ao chefe da nação. Então, vamos lá. O presidente espera do Congresso a aprovação da medida provisória, pois só assim será cumprido o papel que cabe àquela casa, referindo-se ao Congresso, ou então, pois só assim será cumprido o papel que cabe ao chefe da nação. Tá? A letra B, questão 5, a gente corrige na próxima aula, viu, gente? Dá para vocês corrigirem. Beleza? Tá tudo certinho, hein, gente? João, tá certinho? Tipo, não tá certo, completamente certo, mas... E será que a Manu conseguiu entrar? Tá assistindo? Ô, gente, se ela quiser entrar, eu Aline, não... como é que eu tô? Né? Tá tudo coberto. Só dá pra ver aqui essa parte aqui. Ô, Salto, a gente tinha um tempo que você tava me esperando pra entrar, não tava? Tinha 5 minutos já. É porque o quadradinho que tá você estava em cima do Nossa. seu nome. Depois a aula vai terminar, mas aí depois eu deixo você corrigir, tá bom? Na próxima aula eu dou um tempo para você corrigir. Então, até daqui a pouco, meninos. Da educação física, prepara. Boa atividade física. Bye, bye.